Olá, amados irmãos e amigos, quero compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, que nos diz assim: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Eu quero compartilhar com você o assunto de hoje, que é o seguinte: o que fazer diante da crise? Segundo o dicionário, crise é um período agudo de uma doença. Crise também é uma conjuntura socioeconômica complicada, difícil, com desequilíbrio entre a produção e o consumo, com aumento de preços, desemprego e falências. Não é exatamente isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, no nosso país? Uma crise tremenda, aumento de preços, desemprego, falência de algumas empresas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, diante da crise, clame pelo Senhor, como fez o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Então, o que fazer diante da crise? Primeira coisa, creia que Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 50, verso 20, o que José disse para os seus irmãos, logo após ter se revelado a eles, logo após a morte do seu pai, e eles estavam preocupados. O que José faria deles agora? Poderia se vingar do que eles fizeram com ele? Então ele disse o seguinte: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Então faça da crise uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Faça da crise uma oportunidade para você desenvolver a sua fé. Não perca a fé, não perca a esperança. Espere pelo Senhor. Tudo isso vai passar, então espere pelo Senhor. O salmista, no Salmo 40, versos de 1 a 3, nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero dizer a você que a Bíblia não diz quanto tempo o salmista esperou, mas ele esperou. E ao declarar que esperou com paciência no Senhor, ele está dizendo que ele tinha um problema. E ele teve fé suficiente para colocar aquele problema nas mãos de Deus. Ao declarar que esperou com paciência no Senhor, ele está nos ensinando a passar pelo teste da fé, que é o maior teste de fé que devemos passar, que é o teste da paciência. Ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor, ele teve fé, ele entregou o que ele estava passando nas mãos do Senhor. E o Senhor então ouviu o seu clamor. Então, ele nos ensina sobre oração. Ore, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue esse problema, essa crise, esse momento que você está fazendo nas mãos do Senhor. Creia que Ele pode todas as coisas. E o versículo 3 nos diz assim: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu vejo nesse verso 3 a oportunidade do testemunho. Tudo isso vai passar. E Deus vai nos dar a capacidade de testemunhar a bênção, a nossa vitória.
Deus vai te dar condições de testemunhar a sua bênção, a sua vitória. Creia nisso. E a segunda coisa que você precisa fazer diante dessa questão, o que devo fazer diante da crise? Agradeça a Deus. Por que agradecer a Deus? Porque Ele estará com você o tempo todo. Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agradecer a Deus porque Ele te abençoará. Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Porque a Bíblia diz que nada pode impedir os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então é preciso crer e confiar nele. Como nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, na versão da NVI, Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amados, nós servimos a um Deus que se preocupa conosco, um Deus que quer o melhor para nós, um Deus que nós podemos contar com Ele. Então, confie no Senhor, agradeça a Deus, não só reclame, não só murmure, não só peça a Deus livramento, mas também agradeça a Deus por este momento, que é possível que este momento está te levando para mais perto de Deus, está te levando a se aproximar do Senhor, está te levando a se voltar para Ele. O que fazer diante da crise? Não desista. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. O espírito de desistência é um mal que tem assolado, tem afetado a sociedade e até a igreja. Casamentos desfeitos, estudos abandonados, filhos abandonados, responsabilidades esquecidas. Quantas coisas acontecem por falta de confiança, de fé, de coragem, de determinação para continuar lutando. Então muitos têm desistido. Não desista. E a pior de todas as desistências é desistir de Deus. Deixar Deus de lado. Não faça isso. Deus não é responsável por essa crise. Mas se Ele não te livrar dessa crise, Ele vai te livrar na crise. Se Ele não te abençoar na crise, Ele vai te abençoar pós-crise. Creia nisso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é Senhor. E para não desistir, você precisa se submeter à vontade de Deus. Se submeter à poderosa mão de Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. A banda Kadosh, alguns anos atrás, gravou uma música que tem como título Há Momentos. E numa das estrofes diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Está difícil? A crise está pesada? Está complicada? Eu quero convidar você a aceitar o convite de Jesus. Quero sugerir a você aceitar o convite de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está prometendo alívio. O Senhor está prometendo te abençoar, cuidar de você. Então, diante da crise, não desista. Creia, confie, dependa do Senhor e Ele te abençoará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, quando nós podemos refletir na Tua Palavra, que nos dá, ó Deus, parâmetros, direção, como agir diante da crise. Ó meu Deus, meu Pai, essa crise está demorando passar. Isso está afetando todos nós.
mas nós clamamos, ó Pai, pelo nome do Senhor Jesus, para que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, nos abençoando, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Ó Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, sobre aqueles que estão doentes, vítimas da Covid-19, nos hospitais, em quarentena, isolamento em casa. Ó Deus, entre com providência, dando a cura para essa enfermidade. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós estamos repreendendo esse espírito de enfermidade que vem agindo em nossa nação. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre aquele que está enfermo. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre aqueles cuja família está vivendo um tempo de insegurança, de medo, porque algum membro da família está contaminado, foi diagnosticado positivamente. Põe as tuas mãos dando livramento, dando fé e esperança no Senhor. Console o conforto do coração de todos aqueles que já perderam seus entes queridos. Dê esperança, Senhor, para aquele que está enfermo. Põe as tuas mãos sobre a nossa nação, Pai. Põe as tuas mãos sobre o nosso presidente. Cure ele, Senhor, da Covid. Proteja ele. Dê vitória a ele, Senhor. Abençoe a nossa nação, ó Pai, para que possamos nos livrar de tudo o que está acontecendo. Porque muitos têm feito dessa pandemia uma oportunidade para explorar, para tomar decisões precipitadas. Põe as tuas mãos, ó Pai. Nós vemos uma crise pessoal, familiar, uma crise social, uma crise da saúde, uma crise econômica e uma crise política terrível por causa de homens inescrupulosos. Tenha misericórdia dessa nação. Sara e salve esta nação. É a nossa oração, agradecidos, confiados, porque oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.